paradigma de que as mulheres têm o dever de se dedicar somente aos trabalhos domésticos está cada vez mais ultrapassado. Um aumento exponencial dos direitos femininos impulsionou a liberdade e independência das mesmas, quebrando com o padrão de que as mulheres devem ser o sexo frágil, a bela recatada do lar e seguir os preceitos de uma família tradicional brasileira. Temos na Constituição de 1988 a equidade garantida entre os dois gêneros dominantes, feminino e masculino. Então, na teoria, ambos os gêneros deveriam ser tratados de forma igual e justa nas mais diversas áreas, dentre elas o mercado de trabalho. Entretanto, todos sabemos que na prática isso não se aplica. Mulheres, muitas vezes mais qualificadas que seus colegas homens, sendo preteridas em seus ambientes de trabalho somente pelo fato de serem mulheres. Comportamentos machistas sendo aceitos e tomados como verdades, e comportamentos abusivos no trabalho são apenas uma pequena fração do ambiente hostil em que a mulher está inserida. Tal realidade observada em nosso próprio país, muitas vezes até mesmo vivenciada por nós ou por entes próximos, nos trouxe uma tremenda indignação e desejo de retratar isso por algum meio acadêmico. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre a desigualdade de gênero presente no mercado de trabalho brasileiro, evidenciar os desafios enfrentados pelas mulheres e como eles atuam concretamente nas organizações e enfatizam a discriminação. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE sobre a desigualdade de gênero no Brasil em 2016, foi possível observar que a taxa de frequência escolar no ensino médio dos homens era de 63,2%, enquanto a das mulheres é de 73,5%. Além disso, pode-se analisar outros dados referentes à proporção de adultos com ensino superior completo. Há uma clara diferença salarial entre os dois gêneros, dado que as mulheres ganham cerca de 76% do que os homens ganham. De acordo com essa pesquisa, a grande maioria dos cargos de gerência são ocupados por homens. Nós resolvemos fazer a nossa própria investigação também, através de um formulário e de uma entrevista. Em nossos estudos, cerca de 68% das mulheres afirmaram que já observaram desigualdade no trabalho e 50% já se sentiram prejudicados por conta de seu gênero. Dentre os exemplos citados estão a questão do salário inferior para mulheres em uma mesma posição, a dificuldade de impor ideias e defender pontos de vistas, prioridades de promoção para um homem e também xingamentos por conta de roupas utilizadas. Além disso, 76% declaram que a chefia imediata ou CEO são do sexo masculino, o que comprova uma predominância dos homens em posições de liderança. A questão do salário ser ou não influenciado pelo fato de ser mulher é bastante controversa, uma vez que 38% acreditam que não influencia e 36% das mulheres pensam que o fato de ser mulher interfere no salário. Um outro aspecto importante é que a maioria admite que há uma relação entre a área de atuação e o gênero correspondente. Ou seja, cargos de chefia e liderança são mais ocupados por homens, assim como áreas técnicas, finanças, indústria automobilística e siderúrgica. Já as mulheres são predominantes como professoras, psicólogas, enfermeiras e trabalho doméstico no geral. A visão de que as mulheres em situações de chefia são comumente tidas como arrogantes, sérias demais ou mandonas, enquanto homens são competentes e dedicados, é muito comum na sociedade contemporânea. Elas são requeridas a trabalhar como se não tivessem filhos ou casa, e a cuidar dos filhos e casa como se não trabalhassem. Enquanto isso, homens são tidos como bons companheiros quando compartilham as tarefas domésticas, como se estivessem fazendo algum tipo de favor. Além disso, 66% das mulheres responderam que a quantidade de cargos femininos não é equiparada aos masculinos, mas que essa proporção vem se modificando com o tempo. Como exemplos de empresa em que a situação de gênero é tratada com maior serenidade e efetividade, algumas citadas foram a Ambev, Natura, City, Loft e Novartis. Em uma outra questão do formulário, pode-se observar que a maioria das mulheres não presenciaram casos em que foi dada uma promoção ou bonificação considerando apenas o gênero, e isso mostra que há uma evolução e uma tentativa de mudança no cenário de desigualdade. Durante nossas pesquisas, encontramos um artigo acadêmico chamado Mulheres na Gestão Empresarial, Argumentos para uma Mudança, que retrata uma pesquisa muito interessante em que empresas com mulheres em postos de liderança têm melhor desempenho nos negócios. Entretanto, diversos fatores impedem o sexo feminino de ascender em postos de direção. Portanto, conclui-se que as mulheres possuem capacidade suficiente para serem líderes e protagonistas no mercado, algo que é visto como duvidoso por alguns homens da sociedade. Para atingir a igualdade de gênero no mercado de trabalho, ainda há um extenso caminho, mas que poderá ser atingido com a união e a luta das mulheres.